Como ouvir a voz de Deus? Como saber se é a voz de Deus ou é a voz da sua cabeça? Se é Deus que fala, se não é Deus que fala. Às vezes você chega num lugar, você fala assim: Deus, compra ou não compra? Aí você ouve uma voz e fala: compra. Ao mesmo tempo você ouve outra, fala: não compra. Como ouvir a voz? Olha aqui para mim. Na nossa vida, ouvimos muitas vozes. Pessoas que dizem assim: pare, continue. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que parar com calar as suas crenças, eliminar as suas crenças. O que é isso? Presta atenção. Eu cresci ouvindo da minha mãe. Onde eu cresci tinha um pé de manga bem grande. E eu cresci ouvindo da minha mãe. Ela dizia assim: você vai comer manga? Eu falava: vou. Ela falava assim: mas você tomou leite. E leite e manga não? Oi? O que acontecia se você tomasse o leite com a manga? Oi? Morria. Isso é uma crença, para que você entenda o que é uma crença. Isso é uma crença. As crenças que nós temos em nós definem o que nós vamos fazer, o que nós acreditamos ou não. Então, por exemplo, suco de manga é bom? Com água e com leite. E bem grossinho, assim, com bastante leite em pó. Oh, vale até um glória. Mas você não tomava por quê? Porque havia em você uma crença que fazia mal. E existem crenças em nós. As crenças nos dominam. As crenças dizem para onde nós vamos o tempo todo. E o maior quebrador de crença no meio evangélico sou eu. Por isso que eu sou tão criticado. Por exemplo, crença de não prosperar. Por que alguém não pode prosperar? Qual é o problema de um cristão prosperar? Mas no seu caso, por exemplo, existem algumas crenças que te limitam. Imagine comigo a seguinte cena. Estou encerrando, tá, pastor? Imagine comigo a seguinte cena. Uma criança perdeu a mãe e ela ouviu alguém dizendo assim: foi Deus que levou sua mamãe. Como que isso vai ficar dentro dela? Hein? Quando alguém pegar na mão dela e falar assim: vamos conversar com Deus? Deus é bom ou ruim? Ruim. Porque levou a mamãe. E essa crença ficou instalada. Quem está aí? Quer outra crença que nos dominam? Ninguém da sua família prospera. Aí você recebe uma palavra de prosperidade. Deus está dizendo uma coisa maluca para alguém aqui dentro. Está olhando para alguém, Deus está olhando para alguém o tempo todo e está falando assim: você vai viajar o mundo. Só que erguer a mão não é sinal de receber apenas. É importante você erguer a mão. Mas se você tem uma crença, isso vai passar por você. Porque tudo que você recebe requer do mundo espiritual uma atitude sua. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está pegando ou não? Continua ou para? Eu estou ouvindo a voz de Deus aqui. Isso vai passar por você. Então, por exemplo, eu chego para um jovem aqui. Deixa eu ver um jovem aqui que vai ser muito próspero. Deixa eu ver um jovem. Agora se eu... Por exemplo, eu chego para esse jovem, vem aqui. Eu falo assim, ó: eu vejo uma empresa de milhões. Mas se ele tem uma crença que ninguém da família dele prospera, e ninguém da família dele dá certo, ou se a mãe dele falou assim para ele: tem empresa, é muito difícil. Crenças são instaladas em nós. Quer um outro exemplo? Obrigado, querido. Quer um outro exemplo? Você pegou a palavra profética? Quer um outro exemplo? Uma criança cresce e ouve da mãe assim: não vá na piscina porque fulano morreu afogado. A criança tem 2 anos e cresce ouvindo isso.
Não vá na piscina, não vá na piscina, piscina é ruim, piscina é ruim, piscina é ruim, ruim. Ela vai crescer com uma crença que a água é ruim. E quando chegar o dia dela se divertir com os amigos, ela não vai ter medo, ela vai ter fobia, pavor de água. Porque foi instalada uma crença nela. E essa crença impede ela de viver o melhor que Deus está preparando. Fala para alguém, você vai morar numa casa com piscina. Você crê? Pegou aí ou não? E vai ser aquecida, tá? Você não está pegando. Você tem uma crença de não receber? Aí você pensou assim, ninguém da minha família tem piscina. Você vai ser o primeiro. Instale a crença que você vai ser o primeiro de ter tudo da sua família. Agora, olha só uma coisa. Então a crença, ela pode nos limitar. Por exemplo, crença que ninguém na minha família casa. Isso é uma maldição, mas gera uma crença. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uma crença de algo que não existe. Por exemplo, não, isso aí é impossível fazer. Deus falou para Noé construir uma. Existia arca? Não. Ele não tinha crença da impossibilidade instalada dentro dele. A crença dele era para Deus nada. Então a primeira coisa para ouvir a voz de Deus é instale, ou melhor, retire as crenças negativas de você. Tudo é possível para Deus. Se ninguém da tua família prosperou, tá aí o primeiro que vai prosperar. Se ninguém da tua família casou, tá aí o primeiro que vai casar e não vai separar. Você não pegou não, né? Pastor, da minha família ninguém fez faculdade. Você, os seus filhos, a tua casa vai fazer faculdade. Quem está pegando o que eu estou falando? Hein? Pegou ou não? Então a primeira coisa, eu vou falar duas, mas são 4. E a quinta, na verdade, é 5. É que eu ia falar 4 e ia deixar a quinta para outro dia. Mas a quinta é terrível. Não sei se eu falo a quinta já. Não. Então a primeira coisa, retire as crenças negativas. O problema não é um suco de manga com leite que é ruim. O problema é quem falou para você não teve coragem de experimentar. Então, quem quer ouvir a voz de Deus? Então você tem que se abrir para o novo de Deus. Alguém não teve coragem de experimentar, mas eu vou provar. Porque olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: provai e vede que Ele é bom. Eu vou provar até me esbaldar. A segunda coisa, eu não vou falar a quinta não, porque a quinta é mortal. A quinta vai levar você para um nível sobrenatural. A segunda coisa, calar as vozes da dor. Fala assim comigo, calar as vozes da dor. Segunda coisa para ouvirmos a Deus, olhe para mim. Calar as vozes da dor. Fala assim comigo, calar as vozes da dor. Freud, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: é impossível estar apaixonado com dor de dente. Porque quando está doendo algo, é impossível você ter um sentimento de felicidade. Quem é que já teve dor de dente? Alguém chega para você, dor de dente mesmo, não estou falando incômodo, dor de dente. Alguém chega para você e fala assim: eu tenho uma notícia boa. Você vai falar o quê? Não estou conseguindo nem pensar. Meu dente está doendo? Está doendo? Então é impossível ouvir a voz de Deus com uma dor. Por exemplo, você está passando uma grande tribulação no seu trabalho. Eu saio ou eu fico? É impossível você ouvir a voz de Deus com uma grande dor, porque você está sofrendo lá dentro. Automaticamente você vai querer fazer o quê? Vai querer fazer o quê? Sair. Eu já falei de um empresário que eu cuido que perdeu um contrato com
um cliente dele, isso mesmo, com um cliente dele de milhões. Por quê? Porque ele estava bravo com o cliente, ele não quis mexer um pouquinho no valor. Ele passou um tempo muito difícil, porque a dor dele fez ele decidir. Ele perguntou para mim, eu falei assim: não vai desse jeito. Então quando você está sobre uma grande dor, é impossível você ouvir a voz de Deus. A maioria das pessoas que saem das igrejas saem quando tá doendo. Alguém pisou no meu pé. Alguém falou que eu não podia cantar. Aí tudo para ele é Deus falando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. A pessoa pregou uma coisa que não tem nada a ver. Ele falou: Deus falou comigo. Você viu aquela parte lá? Sai da tua terra. Foi Deus que falou. Não, foi a sua dor que falou. Quem está aí? Eu não tomo nenhuma decisão com dor. Eu me curo primeiro. Primeiro eu me curo, e depois eu vou tomar a minha decisão.